Abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Quero meditar com vocês nesse texto da palavra de Deus, com o seguinte tema: uma igreja de portas abertas. Uma igreja de portas abertas. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Irmãos, nós como igreja, podemos fazer duas opções. A primeira delas é sermos uma igreja de portas fechadas. Ou optarmos para sermos uma igreja de portas abertas. A história mostra, e a história da igreja revela claramente, que igrejas locais morrem, que denominações eclesiásticas, elas se acabam. E a única maneira de nós mantermos a igreja viva é se nós entendermos e compreendermos a nossa missão, a nossa apostolicidade. Somos uma igreja tirada do mundo, mas somos uma igreja enviada ao mundo. Semana passada estava pregando no encontro de famílias lá em Boston, no hotel. O trabalho começou de revitalização de uma igreja na cidade de Cambridge, de uma cidade universitária, onde tem duas escolas famosas dos Estados Unidos. E foi para lá um baiano, preto, cabeçudo. Trabalhou conosco aqui e assumiu essa igreja lá. Uma igreja de americanos, que fazem um culto em inglês para os americanos, às 10 da manhã e ao meio-dia entre os brasileiros. E eu tive a oportunidade, a primeira vez, de assistir o culto dos americanos, que era uma tristeza. Aquilo ali, nem o diabo se converte. Parece uma missa, uma reza, sem alegria, sem reverência, sem temor, sem a presença de Deus. Uma coisa fria, uma coisa que não empolga. E eu fico imaginando, é por isso que as novas gerações, elas estão se afastando da igreja. E há um fenômeno acontecendo ali no Nordeste dos Estados Unidos, uma presença de muitos brasileiros, que muitos filhos de brasileiros, agora com 20, 30 anos de brasileiros lá, as novas gerações já são americanas. E é necessário que se plante igrejas com estilo brasileiro, com fervor brasileiro, na língua inglesa, para tentar salvar essas novas gerações. E o que me admirei bastante foi que a primeira vez que nós fomos lá, tinha umas 100 e poucas pessoas, muita intriga, e graças a Deus no encontro agora nós tivemos quase 300 pessoas, já um culto em espanhol, e a igreja brasileira tem crescido ali. E o próximo passo é justamente começar um culto em inglês. E a ideia está sendo disseminada com alguns pastores brasileiros, e vai se começar agora a plantação de uma igreja por brasileiros lá em Westminster, no seminário de Westminster, na Filadélfia. O que é que nós queremos ser como igreja? Uma igreja confessional, uma igreja intelectual, uma igreja fechada entre quatro paredes,
ou uma igreja missionária? Uma igreja relevante, uma igreja aberta. E veja no texto, no versículo 19, e eu quero fazer a exposição a partir do texto, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Veja bem, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus treinou durante 3 anos do seu ministério, se acha agora encurralada, dentro de 4 paredes, fechada completamente. E essa ideia de trancadas as portas da casa, revela não somente o aspecto físico daquela igreja, mas o aspecto espiritual daquela igreja. Era uma igreja trancada, era uma igreja fechada em si mesma. E há muitas igrejas presbiterianas aqui em São Paulo que estão morrendo. Muitas igrejas presbiterianas no Brasil que estão morrendo porque essas igrejas estão trancadas entre 4 paredes. E esse tipo de igreja tem algumas características muito interessantes. Veja no texto que eles estavam trancados porque estavam com medo dos judeus. E a primeira característica de uma igreja de portas trancadas é que é uma igreja medrosa. Ela tem medo das pessoas. Ela tem medo do contato com as pessoas. Ela tem medo que as pessoas venham estragar o nosso status quo, venham nos incomodar. É muito interessante esse texto. É muito interessante porque existe um conceito que eu digo que é um sofisma diabólico, que se nós tivermos uma igreja pequena, essa igreja vai ter mais comunhão, a gente vai conhecer mais uns aos outros. É tão bonito esse discurso. Mas essa igreja de Jesus aqui, pastoreada por Jesus, cujo tesoureiro era ladrão, havia se matado, essa igreja se acha trancada entre 4 paredes, com medo. E é uma igreja que não tinha paz, era uma igreja que não tinha alegria, era uma igreja que não tinha comunhão, era uma igreja medrosa, era uma igreja que não tinha consciência de missão. É uma igreja que Jesus Cristo estava do lado de fora. Irmãos, se você estudar as 7 cartas de Jesus, as 7 igrejas do Apocalipse, e ele terminando sempre as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. As igrejas precisam ouvir o Espírito Santo, precisam ouvir a voz de Jesus. E todas aquelas igrejas que estão ali no Apocalipse, todas elas hoje são igrejas fechadas, igrejas mortas, ruínas, apenas para o turismo eclesiástico. O que nós, como igreja de Pinheiros, queremos ser? Uma igreja de portas abertas ou uma igreja de portas fechadas? Esse texto é singular. E eu fico feliz porque Jesus era o pastor dessa igreja. Foi Jesus quem discipulou essa turma aqui. Mais tarde, mesmo depois desse evento, 7 líderes desta igreja queriam apostatar da fé. E o capítulo 21 de João vai mostrar justamente a ação de Jesus para recuperar aquela liderança. E uma das marcas que essa liderança tem, ela é expressa por Tomé. No versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum, o quê? Acreditarei. Uma igreja de portas fechadas é uma igreja liderada por pastores e por presbíteros e por uma liderança incrédula. Por uma liderança que não crê nos milagres de Deus, no poder de Deus, na presença de Deus. E meus amados irmãos, esse fato está acontecendo hoje, é fato concreto, dentro da nossa realidade. Há muitos pastores, há muitos
Líderes que estão hoje só preocupados com a sua carreira intelectual, com a sua carreira pessoal, com o bem-estar da sua família. E eles não estão preocupados com a igreja de Deus, com o povo de Deus, com os perdidos. Há muitos líderes que estão muito mais preocupados consigo mesmo. São pastores de si mesmo, como diz lá o profeta Ezequiel. Mas Jesus nos dá aqui um contraponto nesse texto, porque ele fala de como nós podemos sair dessa perspectiva de uma igreja de portas trancadas, medrosa, sem alegria, sem paz, para sermos uma igreja ativa, proativa, uma igreja de portas abertas. Veja, no versículo 19, a segunda parte, a última parte do versículo 19, eu quero que você leia comigo. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Preste atenção que a primeira característica de uma igreja de portas abertas é que Jesus é o centro dessa igreja. Jesus, Cristo ressuscitado, se apresenta e diz o texto sagrado que ele pôs-se no meio, no centro. Isso significa que todos estavam em torno de Jesus. Presta atenção. E o grande medo que eu vejo na igreja presbiteriana hoje é Cristo não ser o centro, mas Calvino ser o centro. Lutero ser o centro. A tradição da igreja ser o centro. Personalidades e pessoas serem o centro da igreja. E ao invés de nós estarmos em torno de Cristo, em torno da palavra de Cristo, nós nos tornamos pessoas que estamos cultuando ideias, ideologias, pessoas, e não Cristo. Cristo é o centro. Porque quando Cristo está no centro da igreja, quando Ele é o dono da igreja, quando Ele é o rei da igreja, quando Ele é aquele que tem a primazia sobre todos e sobre tudo, a primeira coisa que Ele faz é trazer paz para a igreja. Jesus põe-se no meio da igreja e diz: paz seja convosco. No versículo 21, repete: disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. É tão bonito isso, porque Paulo vai compreender essa teologia lá em Filipenses capítulo 2. Por favor, vamos fazer um link com Filipenses capítulo 2. E Paulo vai resolver um problema de desarmonia, de discórdia, de vaidade, de partidarismo dentro da igreja. No capítulo 2 de Filipenses, a igreja estava vivendo problemas seríssimos de divisão. Veja no versículo 3 do capítulo 2, Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo e soberba e vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas veja no versículo 5, lê comigo, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? É o sentimento de servo, de serviço. E esse é o texto mais profundo da cristologia. E é tão interessante que quando Cristo ele passa a ser o centro, quando Cristo passa a ser o Espírito que dirige, que move, que reúne a igreja, essa igreja tem paz para fazer a obra. Irmãos, tem muita gente hoje que está exercendo o papel do anticristo na igreja. Se acha dono da igreja. Se acha senhor da igreja.
Há muitos líderes, há muitos pastores, há muitos presbíteros que acham que a igreja é deles. E Cristo não é o centro. Cristo não está no meio. As pessoas não estão em torno de Cristo. Segundo lugar, uma igreja de portas abertas tem não somente Cristo como centro, mas é uma igreja que vê o Senhor. Que vê o Senhor. Veja que no versículo 19 diz que veio Jesus e pôs-se no meio dele. Mas no versículo 20, diz que essa igreja e esses discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Eles não viram a Jesus, porque Jesus é o homem, Jesus é o Salvador. Mas agora eles veem a Jesus como Senhor. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que está reunida em torno de Jesus como centro da igreja, mas é uma igreja que olha para Jesus como Senhor, como soberano, como Deus dos vivos e dos mortos, o Deus da vida. E é tão bonita essa ideia, porque lá em Atos dos Apóstolos, a igreja vai se mover na história, uma história dinâmica, proativa, no poder do Espírito Santo. E essa igreja, ela vai proclamar, principalmente para o mundo perdido, que Jesus Cristo é o Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todos creram no Senhor e foram batizados. O Senhor é a visão da igreja. Irmãos, nós somos muito bons muitas vezes na confessionalidade, mas nós não conseguimos transformar essa confessionalidade na prática. Na prática, Jesus é o Senhor. E essa contemplação de Jesus, essa visão de Jesus como Senhor, é muito importante para a alegria da igreja, para o consolo da igreja, para que a igreja possa ter esta alegria, que na linguagem de Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não temos motivo nenhum, do ponto de vista circunstancial, histórico, para termos alegria suficiente para ser o combustível da nossa missão, se nós não alegrarmos no Senhor. Ele é a nossa alegria. Temos que olhar para Ele como igreja. Quando Isaías entra no templo, e diz o texto de Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele olha e vê Deus assentado no alto e sublime trono. A igreja está vendo Jesus. E eu estava gozando com os brasileiros lá, em Boston, pregando, disse, tomara que Trump manda vocês embora. Eu disse, que é isso, pastor? É para ver se vocês viram crentes. Vocês têm que entender que vocês não vieram aqui só para ganhar dinheiro, lavar privada de americano, juntar dólar, para juntar patrimônio, nada, tudo isso vai passar. Vocês têm aqui uma missão. Jesus Cristo tem que ser o Senhor. Não é o dólar, é Jesus. E é Jesus que está no trono. É Jesus que é Senhor. Diz o texto de Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é, inclusive Trump, inclusive Obama, inclusive Fidel Castro, inclusive todos esses líderes mundiais, todos se curvarão diante do Senhor. E nós, como igreja, temos que ter essa perspectiva do senhorio de Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor. Mas veja no texto, versículo 21. A igreja de portas abertas é uma igreja que entende que a sua missão é missão de Deus. Vamos ler juntos, 20 e 21, o que é que diz? Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que coisa linda. O envio da igreja é uma continuidade do envio de Jesus Cristo por Deus. Somos uma igreja, somos o povo enviado, temos uma missão para cumprir. Lá em João capítulo 17, veja lá, João 17, versículo 4. Lê comigo João 17, 4, o que é que Jesus diz? É a mesma palavra no grego, vamos lá, João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, Jesus está dizendo, eu te glorifiquei na terra, consumando, concluindo, terminando a obra que me confiaste para fazer. Esse Jesus que recebe essa missão, cumpre essa missão e agora chega para a igreja, chega para os seus discípulos e diz, assim como o Pai me enviou e eu cumpri a minha missão, vocês vão continuar essa missão. E vocês precisam cumprir essa missão. Não é uma opção. É o sentido da nossa existência. Para nós glorificarmos Deus na terra, nós temos que cumprir nossa missão. Temos que cumprir. A missão que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. Duas personalidades morreram essa semana da sexta para o sábado. Uma foi Fidel Castro. Um caudilho. E o outro foi Rousseau Shedd, um servo. Pode ter certeza que o pastor Shedd está na presença de Deus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Eu já falei isso hoje no culto das 8 horas. E onde está Fidel essa hora? Eu não sei. Eu não quero botar ele nem no céu, nem no inferno. Eu quero que aquelas Bíblias que ele ganhou, ele possa ter lido e antes de morrer, ele possa ter rendido a sua fé, o seu coração a Jesus. E quando chegar lá no céu, a gente vai encontrar Fidel Castro. Irmãos, a nossa missão é fazer a obra de Deus. E ao entendermos essa missão, a gente sai das 4 paredes. A gente entende que a igreja é para o povo. Que a igreja tem que estar na rua, que a igreja é peregrina, que a igreja tem que ser evangelizadora. 4º lugar, veja no texto. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma igreja de portas abertas, Jesus está no centro. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que contempla Jesus como Senhor da história. Uma igreja de portas abertas é aquela que entende que a sua missão é continuar a missão de Deus. Estamos na mesma missão. 3º lugar, do versículo 22. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? E havendo dito, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso, porque o Deus que dá a missão, dá os recursos. E o recurso que nós precisamos fazer a obra é a presença do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. E eu não sei se você sabia disso, mas lá em João, capítulo 14, Jesus vai dizer que esse Espírito que ele sopra sobre a igreja, que está presente sobre a igreja, o mundo não o pode o quê? Receber. A presença do Espírito, o poder do Espírito, é algo exclusivo à igreja de Deus. Se a igreja de Deus tem uma missão única, intransferível, de pregar o evangelho a toda criatura, esta igreja também tem um poder, tem um recurso exclusivo, que é a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para a gente fazer a obra. De tal maneira, que nós não podemos depois dizer para Deus, nós não estamos fazendo, porque nós somos pobres, porque nós não temos condições, porque eu não sei fazer.
Em último lugar, versículo 23, nós temos a última razão. Versículo 23 diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Eu espero que você entenda que eu e você, nós não temos poder para perdoar pecado de ninguém. O texto está falando que a igreja, pela pregação do Evangelho, ela pode declarar a uma pessoa, à luz da palavra, à luz do Evangelho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Só a igreja de Jesus pode fazer isso. Sabia disso? Preste atenção, nós não podemos ser uma igreja de portas fechadas, porque essa mensagem de perdão de pecados em Deus, em Cristo Jesus, só quem tem essa mensagem é a igreja. É um produto inédito. Produto inédito. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 25. Vamos ler juntos esse precioso versículo da palavra de Deus. O que é que diz aí? Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Ele diz, eu mesmo. Porque quando Jesus subiu a cruz do Calvário, era Deus que estava ali. Era Ele mesmo. Na pessoa do seu Filho. Só Ele tem o poder para apagar. Só Ele tem o poder para esquecer dos nossos pecados. Só Ele tem o poder para fazer de mim e de você uma nova criatura. E essa mensagem é nossa. Esse negócio, que às vezes a gente fica numa obsessão tão grande, e eu digo que a gente não pode desassociar o Evangelho da ação social, mas a ação social muita gente pode fazer. A ação educacional muita gente pode fazer. Ação hospitalar, médica, muita gente pode fazer. Os espíritas podem fazer. Os católicos podem fazer. Os umbandistas podem fazer. Ação social todo mundo pode fazer. Mas só a igreja tem a mensagem de Deus, de perdão de pecado. Nós somos ministros da reconciliação. É como se Deus, através de nós, convidássemos as pessoas para reconciliar com Deus. Só a igreja tem isso. Vou terminar. Certo? Mas vou terminar diferente hoje. Eu fui para os Estados Unidos, passei 3 dias lá, voltei, não estou nem pensando mais em português. Estou feito nordestino quando passo uma semana em São Paulo, né? Não conhece mais jaca, não conhece mais cuscuz. Mas eu queria dar um testemunho para vocês, eu queria que vocês assistissem o testemunho de 3 vidas que foram salvas pelo ministério dessa igreja. Porque tem um grupo que está saindo aqui toda sexta-feira, às 11h30 da noite, lá para Cracolândia. E Deus está levantando pessoas lá na Cracolândia para fazer a obra de salvação daquelas vidas. E eu creio, irmãos, que nós somos uma igreja que tem o nome do apóstolo Paulo. Estamos na cidade mais rica, no estado mais rico. Nós temos muita responsabilidade diante de Deus para sermos uma igreja para fora, para os de fora.